Gravando, estamos no ar, coisa fantástica, maravilhosa, né? Olha só, hoje realmente nós vamos buscar no fundo do baú, o baú do Neri, o baú das coisas antigas, né? Esse programa vai ser muito diferenciado, vai ser muito gostoso, principalmente para vocês que são da velha guarda, né? Vocês que são da época da funda, da época do trabuco, né? Bem da época do trabuco mesmo. É muita novidade no programa Na Boca do Povo, na época do coldre, né? Na época da madeira se usava muito, no ciclo da madeira, as pessoas carregavam isso na cintura. Na época do ferro, que se usava o carvãozinho, a lenha aqui dentro para esquentar, para passar a roupa. Na época do pinico, né? Que normalmente a mãe da gente usou, a sogra da gente usou, né? Na época que o arco-íris dava em preto e branco, né? Dessa época áurea e fantástica, que nós, os mais antigos, os mais experientes, para não dizer os da melhor idade, né? Que muitos não gostam de falar isso, mas é da melhor idade, porque a experiência nos faz ter, quando a gente pode, a melhor idade. A gente vai vivenciar e reviver momentos históricos daquela época muito antiga, né? E o nosso convidado nasceu em Taió. Não foi nem na margem esquerda, nem na margem direita. Foi no centro, na rua Coronel Federson, em 1943. Em 57 veio para Rio do Sul, onde até 61 trabalhou com seu pai, no bairro Buda, o senhor Adalberto, no armazém. Próximo à empresa Walter Buda. Em 61 começou como aprendiz de estofador, com o estimado Otto Kniffer e o Edelberto Felber, na rua Cis Brasil, fundos do nosso Café Ouro, de saudosa memória do sempre estimado que está lá em cima com aquele povo maravilhoso, Alfredo João Crick, né? De tanta tradição nessa cidade de Rio do Sul, ex-prefeito, um empresário bem-sucedido naquela época. Em 66 abriu o seu próprio negócio, também no bairro Buda, próximo à Mecânica Sardá. Após muitos anos, junto que trabalhou com ele, o nosso estimado que nas noites toca em Rio do Sul, o nosso Arninho. Hoje, a empresa do nosso convidado está instalada na BR-470. E nós falamos aqui nada mais, nada menos do que o nosso Norberto Grossi, que naquela época começou com seu pai como Casa Gross. Depois veio a Estofaria Gross e agora, atualmente, a Gross Clínica das Lonas. Para caminhões, evidentemente. Casado com Isaura, filhos, o Josué, que é empresário junto com o nosso estimado Norberto, seu pai, que é o nosso convidado, o Sinclair, que é farmacêutico, a Camila, que é estudante, os netos, Nicolas, Maria Clara e o Arão. Ele é um colecionador de filmes muito antigos. Esses filmes antigos com o nosso estimado Norberto, que nós vamos apresentar muita coisa no programa, desde 1915 até 1975, ele é um apaixonado, estudioso, compra, busca informação, via correio, via internet, aonde tem, ele dá um jeito de buscar. E esses filmes são realmente, como eu mostrei, da época da funda, do trabuco, do cacetete, o cacetete que na época se usava muito, né? Hoje não pode se bater em ninguém, né? Imagina só. Do pinico, aí, porque se bater vem os direitos humanos, né? Aquela parafernália toda que não pode bater. Né? Ai, que falta que faz isso, se tivesse isso hoje, muita coisa seria diferente, né? Do pinico, do relho, do trem, da barra do trombudo, que nós vamos conversar depois também sobre a barra do trombudo, do projetor da nossa família Pitts, que está aqui, ó, no programa, do Fidelis, do nosso Cine Rio Sul, do Guarda Belo, do Alfredo Chico Ferraz, do nosso Canoas, do Carlito Claudino, do João Custódio, do Arnoldo Vedo, do Herman Purnag, do Dr. Guilherme Gembala, do senhor Botim da Ford, do nosso Padre Chico, do Cid Leda, do Dr. Miloca, do Bingo da Alfovo, do Antônio Lasnas da Barra Trombudo e do Luiz Lindner, e do Gustavo Cônica da Pastagem, do Gino Delotto, do Osni Gonçalves, do Titio Caran e do Norberto Fran, de tantos outros que vivenciaram a coisa mais fantástica que o Rio Grande do Sul teve, que é os tempos da velha guarda. E esse resgate nós vamos buscar na história dos filmes antigos, não de Rio do Sul, mas daqueles faroestes maravilhosos, as coisas que a gente tinha naquela oportunidade, porque lá nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a televisão, raramente tínhamos um rádio, talvez confeccionado pelo Norberto Fran, mas tínhamos sim a oportunidade de no Cine Rio Sul, no Cine
Barra, que era da Barra do Trombudo, que teve cinema na Barra do Trombudo. No cinema de Londres, que também teve cinema. Nos idos tempos da Barra do Trombudo, nós vamos conversar no programa. Mas nós vamos com ele, o nosso estimado empresário, sócio do Caça e Tiro, gosta do tiro, gosta das coisas fantásticas do nosso Caça e Tiro, Norberto Gross. Muito obrigado por ter vindo. O Hélio Floriani que me passou essa informação, o estimado Hélio, e nós fomos te procurar, porque já te conhecíamos de muito tempo atrás, e não sabíamos dessa paixão, a paixão de colecionar filmes antigos. Obrigado por ter vindo. Tá, obrigado pela oportunidade, vamos ver o que podemos relacionar aí para os telespectadores. Como é que começou essa coisa fantástica de você empresário com uma carga pesada todos os dias para manter uma empresa, para pagar os impostos, pagar os funcionários, levar sua empresa adiante, fazer o crescimento dela e ao mesmo tempo, como hobby, você buscar esses filmes antigos, você tem praticamente 500 filmes antigos. Isso veio desde quando, Norberto? Bom, eu comecei a assistir filmes faroeste, na época praticamente só tinha filmes faroeste, em 1954, 55, por aí, para frente, em Taió, no caso, né? Quando você ainda estava em Taió, né? Sim. Mas o meu irmão... Estudava aqui, ele? Estudava aqui. Ele ligou para mim, mandou uma carta, não recordo. Tá. Disse, Norberto, domingo próximo no Cine Rio Sul vai passar um programa duplo de faroeste, com Roy Rogers e outro com Rocky Lane, que eram filmes curtos, né, de 55 minutos, 60 minutos, curta-metragem. É a popular série B, né, do filme faroeste B, né, que não era categoria aquela primeira, né. Mas nós já desde pequeno já gostávamos. Eu disse, vou lá. Eu vim de ônibus 52 quilômetros para assistir os dois filmes faroeste. E já aproveitei e comprar alguns gibis que na época não tinha lá em Taió. Negociava lá com meus amigos, já ganhava uns troquinhos. E assim começou. Depois viemos de muda para Rio do Sul. Então não perdia um, né? Era todo domingo. Na época era as 2, 4, 6 e 8 que tinha sessões, né? 2 da tarde, 4 da tarde e 8 da noite. 6h30 e 8h30 da noite. Aos domingos, isso? Aos domingos. Então, eu cheguei a assistir 3 filmes num domingo. Num domingo? Isso, mas sempre gostando mais dos faroeste. Mas acompanhando também... Os romances? Algum romântico, outro... suspense? Épicos da época ali, os Spartacus e tal, né? Com o Kirk Douglas e coisa, né? Mas sempre me interessando mais pelo faroeste. Aí a coleção mesmo, quando eu fui descobrir em 2004, que tinha... Esses filmes antigos estavam voltando a ser regravados em DVD, eu pensei assim, opa, é comigo mesmo, agora eu vou começar. Tanto assim que eu tenho meu caderno de registro, os controles. Eu estava vendo aqui seu caderninho, é uma coisa fantástica, a organização do seu caderno, meio borrado ali, mas tudo certo. Tá aqui, o caderninho do estimado aqui, ó, Norberto Gross, DVDs, início 2005, 15 de abril. Isso, dia do Estava vendo aqui. Dia do município. E você é tão organizado, Norberto, eu até faço questão que a câmera pega aqui, ó, num simples caderno, mas a organização, né? A data da aquisição, o início, tal, compra DVDs. A data da aquisição do filme, 15 de abril, foi o primeiro filme, de 2005. Isso. Nome do filme, O Homem da Lei. 1970, com Buster Lancaster. R$20 foi o preço que você deve ter, tá aqui, um valor deve ter sido o preço que você pagou, né? Na época era mais caro, hoje já se compra pela metade do preço. Compra pela metade do preço. E assim você foi indo, foi indo. Hoje você, depois nós vamos, claro, durante o programa, vamos mostrar seu acervo, né, sua... videoteca lá, que realmente é uma coisa fantástica, com quase 500 filmes, é uma coisa de babar e de voltar o tempo e se emocionar, e chorar, porque quantos de nós não vimos esses filmes, e como nós adorávamos, porque é o que eu disse, nós não tínhamos, vocês nessa época, o que vocês tinham de opção? Ou era uma tarde dançante, que chamava Domingueira, né? Ou era um cinema.